Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e neste vídeo eu vou fazer uma nota de esclarecimento explicando algumas coisas sobre a nova série de vídeos que eu vou lançar aqui no canal sobre a Assembleia de Deus. Então, eu resolvi, antes ou junto de publicar o vídeo da Assembleia de Deus, sugerindo algumas mudanças, explicar algumas coisas para que eu não venha ser mal entendido e para também que tudo que eu venha falar aqui fique claro e que as minhas intenções com base naquilo que eu vou falar aqui, estejam bem claras para quem está ouvindo. Então, quem quiser entender um pouquinho porque eu estou falando sobre isso e quais são minhas intenções, continue nesse vídeo para você entender e ter um esclarecimento maior sobre minha forma de pensar. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que os vídeos do canal e esses da série Assembleia de Deus, de certa forma, só representam a mim. Então, eu gostaria de dizer que eu não estou representando nenhuma instituição ou ninguém. A segunda coisa que eu ia deixar bem claro é que eu não tenho problema com ninguém. Eu gosto do meu pastor, gosto do pastor que veio antes desse, o pastor do setor, que a gente tem um pastor daqui local e tem um pastor setorial. Também não tenho nenhum problema com ele. O pastor a nível de Salvador, que é o pastor Valdomiro, também não tenho problema com ele. E o pastor a nível de Brasil, que é José Wellington Bezerra Júnior, acho que é da Costa Júnior, eu também não tenho nenhum problema com ele. Então, as coisas que eu vou falar aqui são com base na Bíblia. Então, como a Bíblia manda, né? Ser forte e corajoso para fazer tudo que a Escritura manda e também corrigir excessos e coisas que estão para além dela. Então, eu não tenho problema com ninguém. Meus vídeos que eu faço aqui não é uma indireta para ninguém, mas eu gostaria de compartilhar meu pensamento a respeito das coisas que acontecem na Assembleia de Deus, em outras coisas também, em outras áreas também, e trazer uma reflexão acerca disso. Então eu não tenho problema com ninguém e não é uma indireta para ninguém esses vídeos. E aí você deve estar pensando que eu sou uma pessoa muito polêmica. Na verdade, polêmica é uma coisa que gera discussão geralmente, né? A gente pode pensar dessa forma. Coisas que geram polêmica muitas das vezes estão associados a verdades que são inconvenientes e que as pessoas não querem falar para não serem rechaçadas. Então, polêmica nesse sentido que eu estou falando aqui, eu só estou apenas falando verdades que eu acredito que correspondam à realidade de alguma forma, não com o intuito de causar discussão, mas com o intuito de trazer verdades à tona que estão nas escrituras e que eu refleti bastante para dizer, e que eu acho que preciso, e que eu acho que de certa forma as pessoas precisam ter um pensamento claro a respeito dessas coisas. Então eu não estou com a intenção aqui de polemizar nada. Minha intenção é só de trazer verdades que às vezes são verdades sensíveis à tona, mesmo se isso cause alguma discussão. Então meu intuito não é causar polêmica. Aí você deve estar pensando, se eu quero sair da igreja, né? Na verdade, assim, minhas discordâncias com a Assembleia de Deus são discordâncias apenas na parte dos usos e costumes. Se você observar bem, por exemplo, eu já li a Declaração da Assembleia de Deus, estudei a história, e eu gosto muito da história e gosto também muito das doutrinas da Assembleia de Deus. A declaração de fé, eu concordo de cima a baixo dela por completo. Então já li toda. Claro que tem espaço para melhoria na forma de expressar, mas não nas verdades contidas ali. Então eu concordo com todas as verdades ali, tanto que eu sou um pré-tribulacionista, sou um pré-milenista, também sou dispensacionalista, sou pentecostal. Então, doutrinariamente, eu estou seguindo toda a declaração da Assembleia de Fé da Assembleia de Deus. Só que a aplicação doutrinária para nível de costume e uso, e esse salto das escrituras e das doutrinas para a maneira da pessoa viver, para os costumes, e para também a forma como a igreja e como os cultos acontecem, é a minha crítica. Então, eu não quero sair da igreja porque eu acho que eu não vou encontrar nenhuma igreja que eu tenha correspondência muito grande ou completa entre as doutrinas que eu acredito e as doutrinas que a igreja tem. Então a Assembleia de Deus, para mim, ela satisfaz todas as doutrinas que eu acredito hoje em dia. Porém, eu acredito que tem divergências nos costumes e é por isso que eu estou gravando esses vídeos. Não para mudar a doutrina, para deixar claro, no vídeo da doutrina vai estar isso bem claro, mas para tentar mudar os costumes e algumas
alguns problemas culturais que eu observo na igreja. Então eu concordo doutrinariamente, mas discordo em questão de costumes. E aí você deve estar pensando, você concorda com a Assembleia de Deus? Você acredita nas doutrinas. Mas se por discordância nos costumes ou discordância em algumas formas de pensar, eles resolvessem te expulsar da igreja, você abriu uma igreja nova? Na verdade, não. Então, a pessoa deve estar pensando, não, Emerson quer abrir uma outra igreja Assembleia de Deus com costumes diferentes. Eu não quero abrir igreja nenhuma. Se eu fosse expulso, o que é que eu faria? Eu procuraria uma outra igreja e seria membro de uma outra igreja que me aceitasse. Quero deixar isso bem claro. E aí você deve estar pensando, se eu quero crescer na igreja. Na verdade, acontece geralmente que as pessoas elas deixam de criticar algumas coisas da Assembleia de Deus nessa parte dos costumes, principalmente na minha interpretação, porque elas querem crescer. Então o que acontece? Quando você tem intuito em ser promovido em algo, você começa a agir de forma a agradar as pessoas que estão naquela instituição para que você possa ser promovido. E evita coisas que gerem algum tipo de crítica ou discordância com o pensamento das pessoas ou líderes daquela instituição específica. Então, geralmente esse objetivo de crescer, ele é importante, né? Claro que é importante, mas essa questão de crescer, às vezes pode fazer com que você fique preso e perca a sua liberdade, já que você vai ter que ceder em coisas que você acredita, para que, de certa forma, você agrade essas pessoas. Eu prefiro muito mais manter minha liberdade de falar do que crescer em algum lugar. Eu prefiro muito mais ficar como membro e ter a oportunidade de falar essas coisas que eu acredito, do que ficar, de certa forma, com a mordaça na boca, para não falar aquelas coisas que eu acredito e que, de certa forma, tem alguma base bíblica. Então, acredito que se eu tivesse esse objetivo de crescer, talvez eu tentasse me adequar à instituição para isso. Então, como eu não tenho esse objetivo bem específico de crescer, então acaba que eu consigo ter mais liberdade. Basicamente, você deve estar se perguntando se eu vou causar alguma rebelião. Na verdade, o que eu estou tentando propor é uma mudança gradual e com conversa. Eu não acredito em revolução. No vídeo dos costumes, eu vou falar mais à frente. E por que eu estou publicando na internet e não através de livro? Basicamente porque o livro demandaria muito tempo para elaborar esse livro para seguir uma linha lógica. E tem todo o processo de revisão e publicação. Na internet é uma coisa mais simples e mais direta. Mas quem sabe eu posso colocar essas ideias de maneira mais elaborada no livro futuramente. Então, é isso. Essa é a minha nota de esclarecimento. Segue o Crescimentando no YouTube e segue lá no Instagram, se inscreve no canal. E até a próxima.